contato@ministeriohag.com.br e coopere para a glória de Deus, para essa obra, amém? Eu quero convidar o nosso irmão aqui, eu esqueci o seu nome, Rodrigo, amém? E eu quero convidar o meu esposo para orar por ele. O irmão Rodrigo, eu vou pedir para o meu marido apresentar ele, amém? Que Deus abençoe. Graça e paz, irmãos, amém? Vamos estar em pé, vamos orar. Nosso irmão Rodrigo é do mesmo bairro aqui que nós nascemos, Jardim Independência. Tem um testemunho de conversão glorioso. Congrega na SOS Jesus, aqui pertinho também. E hoje vai ser usado por Deus para trazer a palavra aos nossos corações. Amém? Estenda as mãos para cá. Senhor Jesus, eu quero te louvar, te agradecer pela vida do Rodrigo, Pai. O Senhor preparou esse dia, Pai, para que o teu filho estivesse conosco, Senhor, neste lugar. Senhor, eu creio e eu sei, Pai, que tudo que o Senhor tem feito na vida dele, Pai, Senhor, ele tem expressado em ações, em palavra, em louvores, Pai. Que nesta noite não seja diferente, Pai. Que nesta noite da boca dele saia, meu Pai, palavras de vida, vindas do alto, vindas do trono de Deus. Que em nome de Jesus ele seja uma voz profética, que mude vidas, traga resposta, Pai, para, Senhor, a tua igreja, em nome de Jesus. Eu quero te pedir também pela vida do teu filho, Pai. Senhor, cuida dos negócios dele, cuida da família dele. Senhor, as portas que estão fechadas nesta noite se abram. Que em nome do Senhor Jesus, Pai, tudo que leva ao nome do teu filho, Pai, seja abençoado, seja tocado por ti e prospere infinitamente mais, para a honra e glória do teu nome, porque nós cremos que o Senhor muito bem cuida de nós. Usa teu filho nesta noite poderosamente, em nome de Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Eu vou dizer para vocês que, ao adentrar essas portas hoje, a gente pode sentir como que é um pedacinho do céu. Um sorriso no rosto, uma recepção maravilhosa. A igreja precisa entender isso aqui. O que faz uma vida vir para uma igreja e permanecer é o amor. A única dívida que nós temos uns para com os outros é o amor. A ninguém deveis nada, a não ser o amor. Que possamos representar a Cristo, como vocês têm feito aqui neste lugar. A igreja Ministério Hag, estou conhecendo hoje, ministério abençoado, ao qual Deus entregou e confiou na mão do pastor Felipe, da sua esposa, pastora Daiane. E eu confesso a vocês, irmãos, eu fui impactado aqui, já nesse início de culto. Tem coisas que Deus faz, queridos, que é tão profundo, que você se sente tão pequeno. Eu imagino Pedro em cima daquele barco, quando Jesus veio pelo meio das águas, e Jesus vem caminhando, e ele pede, deixa que eu vá até a ti, e ele vem. Queridos, Jesus vinha pelas águas, andando em cima das águas. Jesus movia os sobrenaturais. Jesus domina céu e terra, domina as leis físicas, as leis espirituais. E em um determinado momento, os discípulos, como a irmã pregou, não sei como está a nossa vida, pode estar uma tempestade. Ele vem diante do barco e diz, homens de pouca fé, como se fosse uma coisa fácil para nós. É que é Jesus falando, queridos. Quando ele fala, a gente fica pequeno, não tem jeito. Ele estende a sua mão, o mar. Pedro disse o que eu disse ali, ai de mim, Senhor, afasta-te de mim, Senhor, pelo amor de Deus. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Queridos, a grandeza de Deus, ela é extremamente profunda. E eu antes de vir aqui, eu meditei na palavra e sempre fica aquela preocupação. A carne e o espírito fica brigando, mas será que é isso que Deus quer falar com a tua igreja? A gente vem naquela luta porque a preocupação é uma responsabilidade muito grande, porque isso aqui é uma arma. As pessoas muitas vezes entram na igreja como se fosse a sua última chance,
E elas vêm buscar algo que de fato faça diferença. E muitas vezes com o microfone você pode salvar uma vida. Mas podemos matar também se muitas vezes não soltamos aquilo que é com sabedoria vinda da parte de Deus. A responsabilidade é muito grande, mas eu louvo a Deus por esta igreja, louvo a Deus pela sua vida, pastor Felipe, muito obrigado a você, a sua esposa. Eu tenho certeza que vocês estão muito bem pastoreados. Uma igreja não se conhece por números. Quem vive de números é rede social. Quem vive de algoritmo é redes sociais. Nós não vivemos de números. Aliás, Deus nem gosta disso muito. Se você for ver, havia uma multidão que corria atrás de Jesus. Mas no dia de Pentecoste estava, a Bíblia diz, aproximadamente 120 pessoas. E o Espírito Santo foi ali, desceu sobre aquele povo, e aquelas 120 pessoas revolucionaram o mundo. Deus não precisa de quantidade, Deus procura, se Ele procura é porque tem poucos, os verdadeiros adoradores. Não olhe para uma igreja segundo o número de membros, mas sim pela qualidade da presença dEle e das profundezas ditas através dos homens e das mulheres de Deus que aqui estão. Voltando um pouco, queridos, eu vinha preocupado, Senhor, sempre a gente pede, toda pessoa que vai ministrar, Senhor, confirma a Tua palavra. Aí vem a abençoada da pastora aqui, me lê a revelação da palavra. Os meninos lá são testemunhas que eu fui lá minutos antes e falei, queridos, vocês abrem ali em Jó, e voltei aqui. A irmã me coloca ali a revelação da palavra. Irmãos, dá medo, dá temor, porque eu falo, Senhor da glória. E os louvores vieram e como um bálsamo lavaram a minha alma. Eu já recebi de Deus, queridos, confesso a vocês, mas nós vamos entender um pouco essa passagem que a irmã leu hoje aqui, 42:5 de Jó. Antes de mais nada, eu queria contar para vocês uma historinha. Tem uma palavra revelada aqui, neste início de palavra para o coração dos irmãos. Conta-se que um homem de Deus escapou de um naufrágio, e ele nadou por muitos metros, muitos quilômetros, e encontrou uma ilha. Chegando nesta ilha, ele construiu a sua casa, e todos os dias ele saía de manhã, colhia frutos, colhia verduras, voltava para sua casa e guardava o seu alimento, e assim ele foi vivendo muitos anos. Todas as vezes que passava um avião pela ilha, ele ia para a ponta da ilha e com as mãos ele acenava, e o avião ia embora. Todos os dias ele fazia isso durante anos, até que um dia ele saiu para colher seus frutos e suas verduras, e quando ele voltou, a casa dele estava pegando fogo. Ele olhou para cima e falou, mas Senhor, eu já escapei de um naufrágio, eu já estou há anos aqui, acenando para ver se alguém me vê. A única coisa que eu construí está pegando fogo agora. E aquela noite ele dormiu sobre o relento, e no outro dia, quando ele acordou, um helicóptero vem pousando na ilha. Pousou. E disse para ele, nós viemos aqui te buscar. Ele foi lá e disse, mas há anos eu fico aqui nessa ponta dessa ilha dando sinal para vocês e ninguém me via. Como que vocês me viram? Eles disseram, mas quem disse que alguém consegue ver alguém a 5.000 metros de altura? O que nós vimos foi a fumaça da sua casa que subiu. Marcamos no GPS e viemos te buscar. Mas o que isso tem a ver com a gente? Há pessoas aqui nessa noite que estão passando por uma prova, uma provação muito grande. E parece que agora a casa pegou fogo, está pior ainda. Parece que piorou. Fique tranquilo, Deus tem uma palavra para o seu coração. A fumaça do livramento de Deus está subindo, tá? E hoje Ele coloca um ponto final na sua luta. E saiba que Ele só permitiu que você entrasse nessa luta porque há um propósito maior. Ele está te preparando, aperfeiçoando a sua fé, para que você conheça o Deus da bonança e o Deus do aperto, o Deus da largueza e o Deus da dificuldade. Você está sendo preparado, preparada para o seu chamado, queridos. Lembre-se, todas as coisas, é todas, tá? Todas, Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, o seu decreto. Saiba, se você está passando por dificuldades, hoje o Senhor põe um ponto final nesta luta,
tá? Você vai ter outras, sim, mas há lutas terminando de pessoas hoje e vem um livramento do Senhor para essa situação. Se você crê, receba em nome de Jesus no seu coração. Eu dei um tema para essa mensagem, queridos. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? É um negócio doido, né? Até porque a maldade, as coisas ruins, são herança dos ímpios. Os ímpios cavam os seus próprios buracos e eles mesmos caem dentro. A herança do ímpio é o mal, porque eles plantam o mal. Mas e quando eu não planto o mal e o mal me alcança? Vamos entender um pouco isso? Glória a Deus. Vamos para o texto Jó, capítulo 1, queridos. Se os queridos puderem acompanhar. Você pode pôr aqui, querido? Glória a Deus. Eu vou ler ali. É até melhor que já 47 nas costas, já não está dando para enxergar muita coisa. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Desviava-se do mal em algumas traduções, queridos. Aleluia. Em um mundo em que os princípios, os valores estão sendo banalizados, em um mundo onde a sociedade está caminhando para uma destruição muito grande, e o alvo são os nossos filhos, as nossas crianças. No tempo de Jó, não era diferente, queridos. Era dessa forma que acontecia. Porém, Jó era igual cisne. Vocês já viram o cisne? Ele é branquinho. Se vocês passarem na Marginal Tietê, ele está andando lá no meio do rio. Só que tem uma coisa, as penas dele estão sempre branquinhas. Assim é o homem e a mulher de Deus. Não porque nós somos santarrões, mas porque o sangue de Cristo nos purifica todos os dias, queridos. E nós estamos lendo aqui que Jó era um homem íntegro. Eu vou colocar para vocês aqui o que define o dicionário sobre integridade. Olha o que Jó era. Estado ou características daquilo que está inteiro, que não sofreu qualquer diminuição, plenitude, inteireza. A Bíblia está dizendo que Jó era reto. Vamos ver o que é retidão? Virtude de seguir sem desvios a direção indicada pelo senso de justiça. É forte isso. Pela equidade, virtude de estar em conformidade com a razão, com o dever. Meu Deus. A Bíblia está dizendo que Jó era um homem temente a Deus. Vamos para a Bíblia agora, vamos sair do dicionário e vamos para a Bíblia dizer o que é o temor a Deus. A Bíblia vai dizer em Provérbios 9, versículo 10, que o temor do Senhor é o quê? É o princípio da sabedoria. Jó era sábio. E o texto vai dizer, se vocês forem ler, que Jó era conselheiro. As pessoas, quando tinham algum conselho a buscar, iam até a casa de Jó. Jó, preciso de um conselho. Ele aconselhava pessoas. Jó era um homem extremamente sábio, porque todo aquele que teme a Deus, ele é sábio. Há sábios aqui. Há pessoas íntegras aqui, há pessoas retas diante do Senhor. Talvez você olhe para a sua pequenez, mas Deus não vê como nós nos vemos. O que falta para nós é enxergarmos como Deus nos vê. Nós não conseguimos nunca. Sempre a gente olha para nós e, meu Deus do céu, como eu sou pequeno. Que bom que a gente enxerga assim. Porque a grandeza de Deus, aonde a fraqueza nossa se manifesta, o poder dele se aperfeiçoa. Saiba disso, queridos. Se alegre por ser assim. E a Bíblia, queridos, está falando também que Jó, olha só essa expressão, se desviava do mal. Ou seja, o mal vinha até Jó. O mal procurava Jó, mas o mal não o encontrava. Porque ele não encontrava lugar no coração de Jó. O homem era crente, queridos. O homem era crente. Eu olho para a Bíblia e falo, Jesus amado, aonde é que eu me encaixo? Pastor Felipe, ouvi João Batista dizer, eu não sou digno nem de amarrar suas alparcas. E aí Jesus dá o testemunho de quem era João Batista. João Batista, não existe homem na terra maior do que ele. Porém, olha agora, para ele não achar que ele é o gostosão, né? Olha, pessoal, vocês desculpem aí, mas nascido de mulher eu sou maior, tá? Aí Jesus completa, é o equilíbrio, né? Para deixar nós sempre no nosso lugar. Mas o menor no reino de céus é maior que ele. Meu Deus do céu. O menor lá é maior que ele.
Aí eu falei, aonde que eu entro nessa escala? Aonde é que eu entro nessa? Se João Batista é o menor de lá, imagine eu. Queridos, Deus, Ele é grande, Ele é poderoso e Ele nos conhece. É o que nós vamos ler hoje e entender o que a pastora leu aqui no começo. Essa frase, ela vai soar para nós agora com entendimento. Nós vamos entender o que é isso. Vamos continuar o texto? As qualidades e os atributos de Jó não terminam, tem mais. Eu estou explicando para vocês quem era Jó, para vocês entenderem se o camarada merecia passar pelo que passou. Mas era necessário porque havia um propósito. Se Jó não passasse o que ele passou, a Bíblia não seria escrita dessa maneira e nós não teríamos esse entendimento hoje. Então Deus sempre teve ao longo do tempo pessoas a qual Ele levantou para que ficasse registrado aquela história, para que eu e você conhecesse um pouco mais de Deus e um pouco mais dos seus desígnios e seus atributos. Queridos, a Bíblia diz que Jó tinha filhos, capítulo 1, versículo 2. Pode colocar aqui, querido? Nasceram-lhe 7 filhos e 7 filhas. E se nós formos ler no texto, os seus filhos faziam banquete e convidavam suas irmãs. Ou seja, Jó tinha uma família estruturada e uma família unida. Era um homem com todos aqueles atributos que nós dissemos e ainda tinha uma família estruturada. Vamos ver mais? Tem mais qualidade? Tem mais. Versículo 3. E o seu gado era, eu não vou nem ler. O homem era um homem que tinha uma vida financeira estabilizada. O homem era rico. O homem tinha uma família estruturada e o homem tinha uma vida financeira tranquila. Tem mais? Tem mais um pouquinho. Ele era sacerdote do seu lar. Era um grande pai e um grande marido. Vamos ver? Sacerdote do lar. Versículo 5, querido. Olha lá, Jó. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias, de seus banquetes enviava Jó e os santificava, os seus filhos, tá? E se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Ele oferecia 10 holocaustos, porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu... Porventura, se eles pecaram e amaldiçoaram Deus no seu coração, eu estou sacrificando para eles. Assim fazia Jó continuamente. Era um homem que cuidava dos seus filhos, da sua família, intercedia e era um grande sacerdote. Vocês querem ver mais uma coisa? Ezequiel 14, 20, meu irmão. Depois eu vou lá dar um cheiro nele, viu? Que eu estou fazendo ele trabalhar mais que eu aqui, queridos. Só para a gente entender quem era Jó. Ainda que Noé, Deus estava disposto a destruir uma cidade, queridos. A sentenciar uma cidade e a destruir. Olha o que Deus fala, não é homem que está falando não, tá? Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, eu vou destruir, mas ainda que esses 3 homens estivessem, vivo eu, diz o Senhor, Deus, que nenhum filho, nenhuma filha eles livrariam, nem a família deles, mas somente livrariam suas próprias almas pela sua justiça. Meu Deus do céu. É forte um negócio desse, queridos. O camarada era tão justo que os camaradas se salvavam a si próprio por causa da sua justiça. Meu Deus, irmãos do céu, eu fico lendo isso e eu falo, Jesus amado, tem misericórdia da minha alma. Todos esses atributos, todas essas coisas que nós dissemos aqui para Jó, ainda Jó não tinha entrado na faculdade de Deus. Com tudo isso, Jó era um homem próspero, Jó era um homem que tinha uma família estruturada, era um homem reto, era um homem íntegro, era um homem que se desviava do mal. Porém, faltava-lhe ainda um aperfeiçoamento na sua fé. Faltava em Jó ainda entrar na faculdade de Deus. E nós vamos entender por quê que Deus colocou ele na faculdade. Deus está te colocando na faculdade, viu? Não tenha medo de nada, porque não vem sobre nós. Não vai vir a prova de Jó não, você pode ficar tranquilo, tá? Deus, ele dá para cada um segundo, ele dá o frio conforme o cobertor, tá? Deus não dá para nós tentação senão humana, mas todas elas vêm para nos aperfeiçoar, querido. Quando Deus te colocar lá em cima, você tem que estar forjado, você tem que estar firme, porque a irmã disse lá, a pastora disse lá, o mal ele luta dia e noite para tentar nos desestabilizar. E foi o que aconteceu com Jó. Vamos ver o que aconteceu?
eu coloquei aqui, ó, a vida de Jó estava uma benção, estava tudo certo, estava tudo mil maravilha, até que um dia começou um diálogo, queridos, lá no céu, capítulo 1, versículo 6. Vamos ver esse diálogo, como é que foi? E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Vamos nessa? Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, disse de rodear a terra e passar por ela. E disse o Senhor a Satanás, ó, você viu que é o Senhor que está... Você preste atenção que Jó tinha identidade espiritual, querido. Jó era conhecido no céu, no inferno e na terra. Identidade espiritual é muito sério, tá? A Bíblia diz que os filhos dos judeus tentaram expulsar uma casta de demônios, isso está em Atos dos Apóstolos. E chegaram, eu vos conjuro em nome de Jesus a quem Paulo prega. Vocês lembram da resposta dos demônios? O pior não foi nem o demônio sair, foi o que eles disseram. Paulo eu conheço, Jesus também bem sei quem é. E vós, quem sois? Meu Deus. Querido, isso é muito sério. Para a gente entender que filho de crente não é crentinho não, tá? Identidade espiritual é relacionamento com Deus. Tem que ter relacionamento com Deus. Não é com o pedigree não, não é com patente que a gente chega lá não. E nem por isso que a gente é respeitado. A gente é respeitado por causa do chamado. Existem pessoas aqui, todas que estão aqui, eu tenho certeza disso, senão Deus não teria te trazido até aqui, que tem identidade espiritual. Por isso que a sua vida é uma guerra, porque nós somos vistos e nós somos testemunhados no céu, na terra e debaixo da terra. E louve a Deus por isso, querido. É sinal que você tem uma identidade espiritual. Está lá conversando Deus, e Deus disse para Satanás, observaste meu servo Jó? Olha que Satanás, ele não fala, eu conheço Jó, ele esperou Deus falar. Ele conhecia, mas ele não dá o braço a torcer. Ele olhava e falava, aquele camarada lá, pastor Felipe, aquele povo lá, ele serve a Deus de verdade. Então, queridos, a Bíblia diz que acontece ali um debate entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. A nossa fé está sendo representada por Jó. O que Satanás disse para Deus foi que na terra não existe adorador. Na terra existe um bando de gente interesseira que só vai na igreja para receber bênção. E se Deus não der, ele vai embora. Foi o que ele disse de Jó. Teme a Deus a Jó em vão? Disse o mal. Satanás diz, mas ele teme o Senhor em vão? O Senhor cerca ele por todos os lados. O Senhor dá comida, dá bebida do melhor. O Senhor prospera os seus filhos, prospera seu gado, a sua casa. Ele teme ao Senhor em vão. E aí começa o primeiro selo de aprovação na vida de Jó, queridos. Porque há uma permissão. Preste atenção. O mal tem poder? Tem, e tem muito, e nós vamos ver que ele tem poder. O que ele não tem é permissão para fazer o que ele quer. Porque matar e roubar e destruir é a sua especialidade. E quando ele tem permissão, ele não espera não. Ele é rápido naquilo que ele faz. Então, queridos, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Nós só não somos tragados na hora, no momento, pelo mal, porque o Senhor não permite. Somos selados e estamos guardados debaixo das asas do Onipotente. Louve a Deus por isso, queridos, porque você é ungido do Senhor. A Bíblia diz que, pode passar esse versículo, querido? Mas estende a tua mão à permissividade do Senhor, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti. Satanás está dizendo, ele está te adorando, ele está fazendo tudo certinho, porque você dá de tudo para ele. Vamos ver se a fé dele é verdadeira mesmo? E a Bíblia diz o quê? E disse o Senhor, eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele, não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Preste atenção agora, queridos. Satanás sai da presença
do Senhor. E olha agora, olha isso aqui, capítulo 1, e disse o Senhor, eis que tudo, já foi esse, pode pular, querido. Olha isso aqui, irmãos, e sucedeu que um dia, em que seus filhos e suas filhas comiam, e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro, presta atenção na velocidade do negócio. A prova de Jó não aconteceu hoje, aconteceu um mal, daqui 2 anos aconteceu outro. Presta atenção no texto, irmãos. Veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam, e as jumentas pastavam junto a eles. E deram sobre ele os sabeus, e os tomaram, e aos servos feriram, ao fio da espada. E só eu escapei para trazer-te a nova. Começou a faculdade na vida de Jó. A faculdade de Deus não é cheia de glamour, queridos. Deus não coloca você na faculdade em meio a bênçãos, a multiplicações. Deus não coloca a gente para crescer na graça e no seu conhecimento em meio a bonanças. Saiba que todas as vezes que você estiver passando por uma prova, você está subindo um degrau espiritual na sua vida, até que você chegue aonde Deus quer que você chegue, e já já nós vamos lá. Queridos, pode passar, meu irmão. Estando este ainda falando, olha só, o mensageiro acabou de dar notícia. Estando este ainda falando, veio outro e disse, fogo de Deus, olha só, até Deus levou culpa. Você já viu aquelas pessoas quando acontece uma coisa ruim, Deus permitiu. Queridos, Deus nunca permitiu. Aí você vai no velório, ó, Deus quis assim, querido. Não, está errado, nós nunca mais vamos dizer isso, tá? Deus, quando criou o homem perfeito e imortal, para que o homem vivesse eternamente. Se existe alguma coisa ruim que acontece aqui neste mundo, foi porque o homem não guardou o jardim que ele lhe confiou. Queridos, se tem um culpado de alguma coisa ruim nesse mundo, Deus não tem nada a ver com isso. Somos os homens que fizeram isso. E Deus não tem nada a ver com isso. O que ele fez foi corrigir. Em Cristo, se um pecado entrou por Adão, o pecado saiu por Cristo. E aqueles que crêem dessa maneira, certamente vai receber a justiça de Deus. Amém, queridos? Vamos entender? Começou, ó, e olha só. Ele começa a destruição pelas finanças. Sabe por quê? Porque se ele vem no ponto certo onde ele queria chegar, as outras provas iam ser pequenas. Ele vem pelos arredores para ir doendo devagarzinho. As finanças de Jó estão sendo consumidas, querido. Vamos lá? Estando este ainda falando, veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu. Não foi de Deus, tá? É isso que eu quero que você entenda, o mal tem poder, tá? Ele conhece as leis espirituais. Ele faz terremoto, ele faz tsunami, ele faz raio descer do céu, está aqui. Foi Deus que fez isso? Não foi Deus. Deus permitiu que ele fizesse. Ele conhece leis espirituais, tá, irmão? Ele não brinca em serviço, não. Não estou aqui exaltando o mal, não, tá? Eu estou aqui só dizendo para você que só não acontece conosco. O pior é porque Deus não permite. Queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Pode pular, querido. O que está escrito ali? Estando o quê? Estando ainda este falando. Querido, o mensageiro está trazendo, está chegando outro. Foi de uma vez, querido. Já está ouvindo, ó, os bois foi embora, as ovelhas foi embora. Está encostando aqui o mensageiro. Já está só ouvindo sentado. Queridos, é uma notícia atrás da outra. Não foi 2, 3 anos depois, não. Estando este ainda falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 tropas. Você percebe que ele movimenta exércitos, que ele movimenta a natureza, o mal, ele está trabalhando. Aqui no texto, tá? Só para a gente entender, Deus não está fazendo nada disso. E tomaram e aos seus servos feriram ao fio da espada. E só eu escapei para trazer-te a nova. As finanças de Jó já foi tudo embora. Estando este ainda falando. Meu Deus do céu. Veio outro e disse, Jó está só ouvindo, tá, queridos? Jó está só ouvindo. Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, presta atenção. Eis que um grande vento sobreveio. Aí doeu, hein, irmão. Vocês que estão aqui, que são pais, queridos.
Meu Deus, quando eu li isso, eu falei, Jesus Cristo de Nazaré. Eu tenho 2, não tenho 10 não. 2 filhos. Quem é pai e mãe, sabe muito bem o que são os filhos. Por causa deles, nós engolimos sapos que muitas vezes não passam nem na garganta. Por causa deles, nós levantamos todo dia, somos humilhados muitas vezes dentro do nosso trabalho. Mas eu falo, vale a pena, porque meus filhos estão me esperando lá em casa. Eles precisam da gente. Todo pai e toda mãe pensa assim. Um filho, um pai dá vida, um pai e uma mãe dá vida pelos seus filhos, caso as vidas estiverem em jogo. Se entrar um bandido dentro de casa e falar, ou vocês ou seus filhos. Mas na hora, qualquer pai em sã consciência fala, filho, acaba com a minha vida, mas não mexe com os meus filhos. Filho, família, carro, dinheiro, Jó está quietinho, só ouvindo. Jó não falou nada, só ouvindo. Mas chegou um ponto extremo aqui do negócio. Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Meu Deus do céu. Queridos, eu tenho certeza. Pode passar o próximo versículo, irmão, no 20. Nessa hora em que os filhos de Jó, ele ouve que seus filhos morreram, Satanás convocou, eu acredito que principado, potestade, até que estava aposentado, até os da reserva, vem cá que vocês vão ver o que eu falei lá em cima agora. Eu quero só ver agora. Agora é o que eu quero ver, se Jó é o que o Senhor falou mesmo. Eu quero ver se o testemunho que o Senhor deu dele, o Senhor é verdadeiro, eu quero saber ele. Está aos olhos do céu inteiro, os anjos do Senhor, todos eles, querubim, serafim, Gabriel, Miguel, estão todos olhando para Jó, lá embaixo. Um homem íntegro, reto, que se desviava do mal, passando por uma provação terrível, terrível. Estão os olhos dos céus olhando para ver o que Jó vai fazer. E Deus está bem tranquilo. Sabe por quê? Ele confia em você, querido. Ele sabe quem você é e até onde você aguenta. Deus está bem tranquilo e Jó está lá. Vamos ver o que aconteceu? Terra, céus e o inferno inteiro olhando para Jó, para entender o que ele vai fazer. Agora eu quero ver. Vamos ver? Então Jó se levantou, ele se levanta. Rasgou o seu manto, meu Deus, num ato de desespero, queridos. Meu Deus, os meus filhos não. Ele rasga o seu manto, se lançou em terra, meu Deus do céu, e te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Vamos louvar esse refrão? Te louvarei, não importa, não. Adorarei. Só quem? Tá bonito, vamos cantar mais uma vez. Eu te louvarei, eu te louvarei, Senhor, não adorarei. Somente quem? Você pode aplaudir o Senhor, não eu, nem João. Aplaudir o Senhor. Deus estava dizendo para Satanás, para os seus demônios e para a terra. Na terra tem adorador. Eu vi adorador aqui hoje quando eu entrei. Se você não se conhece, eu vi muitos adoradores aqui. As pessoas vindo aqui, ó, na simplicidade, sem banda, sem aquela produção toda, sem fumaça, sem nada, mas com o coração quebrantado.
Sacrifícios a Deus é um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Meu Deus do céu. Eu estou sentindo a virtude do Senhor aqui. Jó adorou e disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. Deus deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Meu Deus. Queridos, isso é terrivelmente profundo demais. Primeiro tapa de pelica, é verdade, pastora. Me ajuda, porque eu vou confessar para vocês, irmão. Tem hora que eu fico brabo com Jeová, eu fico brigando. Eu sou carne, irmão. Eu tenho que pregar em cima de um altar. Eu disse isso para Deus um dia. O que eu vivo. Aliás, Deus nem gosta de santarrice, tá? Deus não gosta de religioso, não. Religioso só afasta as pessoas de Deus. O que aproxima é aquele abraço, aquele sorriso quando você entra. Dizem que Mahatma Gandhi, quando leu sobre Cristo, ele falou: eu quero conhecer os discípulos dele, porque deve ser igual a ele. É interessantíssimo esse Cristo. Só que quando ele entrou na igreja, ele entrou e saiu do mesmo jeito. Ninguém nem deu um abraço, nem convidou ele para nada, não deu uma água para ele. Ele falou: quer saber de uma coisa? Ele soltou a velha frase conhecida: eu gosto do Cristo, não dos seus cristãos. Meu Deus. Perguntaram esses dias para o Mano Brown num podcast: o que você acha de Jesus? Falou: Jesus é maravilhoso, mas a sua torcida, irmãos, até quando nós vamos ficar recebendo esse tipo de... Ou a gente se parece com quem a gente crê, ou a gente é filho dele ou não é. Eu falei: Senhor, não, nós não aceitamos esse tipo de característica, de adjetivo. As pessoas têm que ver Cristo em nós. As pessoas têm que olhar para mim e falar: você é diferente, hein? Você é de alguma religião? Falou: religião não tenho, mas eu procuro servir a Jesus Cristo. Falou: agora eu estou entendendo. Quando alguém lhe fizer essa pergunta, saiba que você está no caminho certo. Você está exalando o bom perfume de Cristo aonde você passa. Jó adorou, mas o primeiro selo da aprovação estava dado. Deus carimbou. Eu falei para ti, mas o mal ele não desiste. Ele quis que Jó fizesse um bacharelado. Espera aí, Jó se formou, mas eu quero ver se ele é bacharel mesmo. Olha só aqui, capítulo 2, a cena se repete. Vamos ver? Capítulo 2. Vindo outro dia, olha lá, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, está lá de novo, irmão. O famigerado está lá de novo. Ele não foi convidado não, tá? Ele veio de intruso. Veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Vamos lá? Ele não falou nada. Jó fez tudo isso, dele um tapa de pelica nele, nos seus secretários e no inferno inteiro. E ele fingiu que não estava acontecendo nada. Olha lá. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Parece que a cena é a mesma cena. E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passar por ela. A mesma ladainha de sempre. Ele não muda. Vamos lá? E disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó aí? Lembrou ele, né? Ele tinha esquecido. Na verdade, ele não gosta de glorificar Deus e não gosta do que Deus faz. Por isso que hoje ele está tentando desfigurar a natureza humana. Ele quer transformar o que Deus fez naquilo que Deus não fez, tá, queridos? E Deus fez tudo perfeito. O mal é que quer mudar, tá? A gente não pode entrar nessa onda dessa sociedade ideológica não, tá, gente? Tá bom? Todos nós temos um espinho na carne, tá bom? Mas não vamos fazer desse espinho uma muleta para falar: não, isso é permitido. Não, Deus me quer assim. Não, Deus nos fez perfeito e nós temos que lutar todos os dias para apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo diante do Senhor. Vamos lá? Olha lá, não há ninguém na terra semelhante a ele. Ele não falou, mas Deus falou. Homem íntegro, reto, ou seja, meu testemunho é verdadeiro, né? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E que ainda, olha só, olha o primeiro selo da aprovação. Vocês estão vendo que ele subiu? E que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Meu Deus do céu.
Queridos, Jó está com a vida financeira arruinada, está com a família dizimada e destruída. Nesse momento da história, presta atenção que você vai entender um pouco mais da sua identidade espiritual. Bens materiais destruídos, servos mortos e animais mortos, mas no céu a conversa é outra. Talvez você está passando por dentro da moinha, está todo quebrado. Aí você falou, meu Deus, isso deve ser o sinal da reprovação de Deus. Deus está me reprovando. Deus botou na prova porque alguma coisa eu fiz. Rapaz, se você for procurar pecado, eu estou frito. Eu nem entro nessa. Porque eu falo, já sei, é por causa daquilo. Querido, eu vou ficar falando aqui um monte. Sou pecador. Queridos, Deus não trata a gente segundo os nossos pecados. Aliás, Ele já pagou a minha, a sua conta, antes de você dever. Antes de você fazer, Ele já sabia. Meu Deus, eu orei lá na minha casa, quietinho no meu quarto ali, Senhor, confirma a palavra. Aí Deus, pega a boca da pastora aqui. Meu Deus, que Davi viveu isso, queridos. Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, e ainda que não tenha palavra em minha boca, Tu já entendes o meu pensamento. Para onde fugirei da Tua presença? Se vou no céu, Tu estás. Se eu vou no inferno, também Tu estás. Meu Deus do céu, Davi provou tudo isso, irmão. Davi não está jogando palavra no vento, porque Davi desceu lá também, viu? Quando ele fez o que ele fez lá, ele estava se sentindo sem salvação. E se você for ler o Salmo 51, você vai ver o que eu estou falando. Traz de volta a mim a alegria da tua salvação. Perdi, estou morto, eu estou no inferno. Mas até ali Deus estava com ele. Deus, Ele está conosco, viu, querido? Não importa a sua situação. Talvez aqui embaixo os teus vizinhos estão falando, aquele camarada, aquela camarada é crente, mas tá todo quebrado a vida. A conversa lá em cima é outra. Sabe qual é a conversa lá? Tá vendo meu servo lá, ó? Eu deixei o circo pegar fogo, mas estão lá, glória, aleluia, ô glória, irmã lá, a pastora lá, ô glória, aleluia, amém, irmão, vamos lá, vamos dar. Rapaz, só Deus sabe como está lá. Só Deus sabe os problemas. Se o pastor viesse aqui e falasse os problemas dele, você saiu correndo. Mas ele está aqui. Isso é adorar. Adorar é quando você não tem motivos para isso. Aí, o azeite, ele é provado. A azeitona, ela só sai azeite quando ela é espremida, querido. E o caroço também, viu? Para ver o que sai. É na hora que a gente é espremido que nós somos observados para ver o que sai de nós. É o que está acontecendo com o Jó aqui. Mas com o Jó ele quebrou a cara, viu? Jó é meu representante e o seu também aqui nesse texto. Nós podemos fazer isso, tá? Claro que a prova de Jó foi única para ele, para entender que aqui a adoração não tem limite. Eu já estou finalizando, tá, queridos? Vamos ver o segundo selo para encerrar, o segundo selo da fé, da provação da fé de Jó. Vamos ver se esse camarada é crente mesmo. Olha agora lá, vamos ver? Versículo 4 ao 11, do 2. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, ó, coloca uma carabina na cabeça dele que ele nega. Tem uma historinha bonita, né? Estavam alguns adoradores, alguns, tá? Era poucos, dentro de um estabelecimento de um país que era proibido o evangelho. Chegaram soldados metralhados e disse, vocês são crentes, não são? Alguns chacoalharam a cabeça que sim, outros ficaram com a cabeça baixa. Quem é crente, quem é cristão pode ficar aqui. E quem não é pode ir embora. Paz, mas saiu uma leva. Ficaram 4. E eles olharam e disseram, vocês são crentes? Vocês são cristãos? Eles disseram, somos sim, senhor. Mas vocês não têm medo de morrer? Falou, não, senhor, pode morrer, porque nós estamos preparados para isso. E eles soltaram as armas no chão e falaram, pois agora vamos adorar o nosso Deus, porque também é semelhante a vocês, nós somos cristãos, mas a gente veio aqui para adorar a Deus com crente de verdade. Covarde vai embora. Adorar com crente, que está disposto a morrer. Porque se entrar outro soldado aqui e ver a gente adorando, nós vamos morrer. Então vocês estão preparados, nós também estamos. Queridos, vamos ver a pós-graduação e o bacharelado de Jó então, para a gente fechar. Vamos lá? Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. É mais uma permissão.
Porém, e disse o Senhor a Satanás, eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Rapaz, vamos ver para frente, para fechar, querido? Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava assentado no meio da cinza. Meu Deus do céu. Como se não bastasse tudo a vida de Jó destruída, agora é a pele, é o corpo dele que está doente. Mas Jó arrumou o quê? Um caco de telha, sabe o que é isso? No meio da sua provação mais intensa, quando as noites ficarem mais tenebrosas, está perto de amanhecer. E saiba que Deus sempre vai deixar para você um caquinho de telha. Sabe o que é esse caco de telha que está consolando Jó? O Espírito Santo de Deus. Espírito Santo está lá, glória. Jó está lá, ó, glória. Olha o caco de telha. Tem caco de telha aí dentro, querido? Espírito Santo de Deus está te confortando nessa noite, está te animando nessa noite, para que você continue o processo, porque o propósito é muito maior. Quando chegar no final do propósito, você vai entender todo esse negócio aí, tá? Vamos lá? Então sua mulher, a mulher não aguentou a provação, irmão, não vamos culpar ela não, porque uma mãe enterrar 10 filhos, vê a casa dela sendo destruída, todos os seus bens, você percebe que Deus lá na frente vai restituir Jó. Ele não trocou a mulher dele, tá? Foi com a mesma mulher. Então, meu irmão, Deus, Ele tem misericórdia, Ele sabe e entende que aquela aprovação não era para a mulher. Quem está em jogo é Jó, não é só a mulher. A mulher não aguentou, queridos, e disse, ainda retens a sua sinceridade? Você vê que queira ou não, irmãos, quando a gente perde o foco do propósito, a gente deixa de ser a mulher, no caso, uma disjuntora, e passa a ser uma ajudadora do mal, porque o que estava em jogo era a sinceridade de Jó, e ela, você ainda retém a sinceridade? Já está dando uma força para o mal. Você vê a importância da mulher, queridos. O poder de edificar e destruir uma casa não está na mão do homem. Provérbios diz, a mulher sábia e a tola faz o quê? Eu conheço histórias de homens de Deus, que eram grandes homens de Deus, e a mulher, infelizmente, não tinha a mesma visão e o lar dele se destruiu. Ele era um homem de Deus. E conheço o contrário, o homem era uma tranqueira, mas a mulher o levantou, juntamente com toda a sua casa. Mulheres, vocês têm o poder de edificar e destruir. Deus confiou em vocês esse poder. Amém? Vamos fechar já, queridos. Porém, ele disse, como fala uma louca, falas tu. Recebemos o bem de Deus e o mal não queremos receber, em outras traduções. Queridos, eu vou terminar dizendo assim, para frente do texto, os amigos de Jó, os mesmos que ele aconselhou, que ele ajudou, que ele abraçou, disseram um momento que tudo aquilo que Jó estava, isso daí é o mal. Isso aí foi você que plantou, Jó. Isso é culpa sua, meu. Ô Jó, isso é culpa sua. Você já viu aqueles crentes quando o irmão está na prova? Isso aí está em pecado, hein? Vixe, Deus o livre, passa longe, isso aí está em pecado. Queridos, a conversa lá é outra, lembra disso? A conversa lá é outra. Cuidado, a gente não pode julgar ninguém. Irmãos, tem pessoas, às vezes na igreja, que ainda dizem, olha isso aqui, não fale isso nunca, pelo amor de Deus. Não ajuda aquela pessoa não, porque Deus está pondo na mão. Ah, meu Deus do céu. Não deixa Deus irado, não faça isso, não. Dá a impressão que Deus é um carrasco que está com uma foice e, seus pecadores. Não, irmãos, pelo amor de Deus. Não põe a mão, não ajuda não. Onde está isso na Bíblia, irmão? Não ajuda o irmão não, que Deus está pondo na mão. Não vai lá que senão você vai atrapalhar Deus. Para, irmão, Deus não trata isso. Deus colocou o irmão para você ajudar ele. Eu sei que não está entendendo. Isso aí é jargão de sacerdote e levita que passa de largo. Vocês lembram do bom samaritano? Você vê coisa linda? Ele para e vê um homem ali em necessidade. Ele não fez entrevista. E aí, meu? Tá todo quebrado, hein, rapaz? Rapaz, você não roubou ninguém não, meu? Eu quero te ajudar, mas é o seguinte, eu vou fazer uma entrevistinha aqui. E aí, meu? Fala comigo aí. O que você fez, meu? Você não pegou uma criança aí não? Você não fez nada não, né? Não tem entrevista, irmão.
O bom samaritano viu o homem necessitado, abaixou-se, cuidou das suas feridas, o colocou em seus ombros, levou até uma hospedaria e disse: cuide dele para mim, e se precisar de mais dinheiro eu volto aqui inteiro. Sem entrevista. Ó, aquele irmão lá está na prova, está com dificuldade financeira. Ô irmão, vem cá, você não está gastando não? Deixa eu ver, você está comprando o que lá, meu? Deixa eu ver lá, meu. Você tá ganhando quanto por mês? Vem cá, vamos fazer conta aqui. É os professores de educação financeira. Isso aí é para o mundo, tá, irmão? Para nós não. A nossa dependência é só de Deus. Se Deus quiser mandar o Rashid lá da Arábia lá, e falar, ó, não sei porque eu não consigo dormir, mas Deus mandou te dar essa maleta de dinheiro. Se for propósito, depois eu vou deixar o Pix com o pastor. Pastor Felipe, ele está pedindo a mala, né, véio? Vou deixar meu Pix, quem sabe. Queridos, a nossa dependência é única e exclusivamente do Senhor. Vamos fechar a palavra? Vamos fechar? Ó, os amigos disseram que a culpa era de Jó. A mulher não aguentou. E olha que coisa linda, capítulo 38, versículo do 1 ao 8. Tem mais coisas aí para a gente falar, mas vai ficar muito grande. Os servos dele, a Bíblia diz, os servos que ele empregou, os funcionários dele. A Bíblia diz que ele disse assim, Jó: falei com os meus servos e os chamei, mas eles não me responderam. Meu Deus, que prova de Jó. Os camaradas que ele contratou, cuidou a vida inteira como filho dentro de casa, estava todo quebrado aqui, se coçando. Fulano, tenho certeza que ele era humilde, não fala: ô meu funcionário, meu amigo, pega um pouco de água para mim, igual com Jesus. A Bíblia diz em Isaías que nós o reputavam por aflito de Deus. Sabe que isso é pecado? As pessoas escondiam o rosto. Um pouquinho de água, eu estou com sede. Servo que ele criou dentro da casa dele. A ingratidão, queridos, é o pior pecado que o ser humano pode ter. Você é louco. Só para você entender o que Jó passou, tá? Tudo isso e mais um pouco. Mas, vamos lá? Capítulo 38. Está aí o propósito lá. A pastora leu no começo. Depois disso o Senhor respondeu a Jó. Pode segurar, num redemoinho. Sabe o que aconteceu? Deixa eu acabar com essa palhaçada logo. Deixa eu justificar o meu servo. Eu vou levar o segundo selo para ele pessoalmente. Sabe por quê, irmãos? Sabe por que ele foi pessoalmente? Vocês vão entender porque que Deus foi pessoalmente. Chamou Jó. Jó, vem cá, Jó. Vem cá, Jó, você me serve há anos, né, Jó? Você é íntegro, você é reto, você teme a Deus, você me teme e você desvia do mal. Mas tem um porém, Jó, você não me conhecia. Mas eu vou me apresentar porque você é o cara. Eu venho me apresentar e te coroar pessoalmente, Jó. Vem cá. Vou te fazer umas perguntinhas para você saber quem sou eu. Olha, as perguntas de Deus eu coloquei do 1 ao 8. Talvez fique longa. Pega aqui, querido. Do 1 ao 8. Deixa eu ver se é 1 ao 8 mesmo. Isso mesmo, 38 do 1 ao 8. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? O que é isso aí, meu? Que esses caras estão falando que eu estou detonando você, Jó, que eu estou te arrebentando, Jó. Seus amigos falando que é o seu pecado. Peraí, quem é esses camaradas aí que está falando um monte de besteira, meu? Deixa eu resolver o negócio. Vamos lá? Agora, eu gosto disso. Ô Jó, você vai representar a humanidade. Se levanta aí, meu. Você é o representante da humanidade. Cinge os teus lombos como homem. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Ô Jó, você vai me ensinar agora. Olha a primeira pergunta de Deus, querido. Onde estava tu quando eu fundei a terra? Faze-mo saber se tem inteligência. Irmão, pega mais uma só. Vamos pegar só mais uma? Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Vamos mais uma. Eu gosto dessa. Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Mais uma. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam? Pega a próxima. Olha que coisa linda, meu irmão. Deus está falando com Jó. Quem cerrou o mar com portas, quando este rompeu e saiu da madre?
quando eu pus as nuvens por sua vestidura, meu Deus, e a escuridão por faixa, mais uma só. Quando eu tracei limites, ele pôs portas e ferrolhos. Está falando com a onda. Deus pôs. Você já viu aquele montanho de mar? Aquele montão de água e não entra. Como pode isso? É porque Deus pôs limite no mar. E disse: até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se parará o orgulho das tuas ondas. Chega. São 30 perguntas, facinho, facinho, que qualquer um de nós pode responder. Depois vocês leem lá e vocês tentam responder em casa. Facinho. Deus estava dizendo para Jó: Jó, eu vou me apresentar para você, eu vou dar o segundo selo de aprovação. Você é exatamente o que eu te desenhei para ser, Jó. O homem íntegro, reto, que se desvia do mal. E eu tenho certeza de uma coisa. Olha aqui, queridos. O propósito está na abertura da palavra. Vamos ver? 42, 5. Olha o que Jó respondeu depois das perguntas de Deus. O que é? Agora você me conhece, Jó. Agora você me conhece. Queridos, guarde uma coisa no coração de vocês. Tudo que acontece na vida da gente, de bom ou de ruim, está nos levando para uma fé mais elevada, está nos levando para um nível mais elevado de maturidade, para que o chamado de Deus se cumpra na nossa vida. Não reclame de nada, seja qual for a luta. Dê glória a Deus, porque aqui você está arrebentado, mas a conversa lá em cima é outra a seu respeito. Amém, queridos? Com os meus ouvidos eu ouvia falar, mas agora te veem os meus olhos. Amém? Tudo isso está acontecendo porque Deus quer se manifestar na sua vida e quer que você confie nele, seja na bonança, seja na dificuldade. Para fechar, Filipenses capítulo 4, versículo 12, porque as pessoas gostam de mencionar o 13 sem o contexto. Vamos mencionar, mas texto com contexto. Sei o quê? Lê vocês. Fechou. Pode aplaudir o Senhor. Só uma coisinha, tá? Essas pregações coach, você pode, você é o dono do seu destino, é mesmo? Deus mandou Jonas para Nínive, ele foi para Tarsis. Cadê o livre-arbítrio? Deus podia ter levantado outro profeta, né? Ah, o livre-arbítrio, eu vou respeitar o livre-arbítrio. Você não quer não, vai lá, eu levanto outro. Aí Jeová olhou e falou: você não vai não, né? Ah, você vai. Você vai, sabe por que você vai? Isaías 43, 13, eu escrevi lá, eu tenho que cumprir o que eu escrevi. Porque aí vão falar que você é o cara, você faz e acontece e ninguém te para. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Olha agora, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu... Ele é soberano. Deus abençoe, viu, queridos? Deus abençoe, Felipe. Ora ao Senhor. Vem cá orar. Vem cá. Só porque você está com a calça que eu tenho uma calça dessa, rapaz. Glória a Deus, é para orar pela igreja? Amém. Vamos orar, queridos. Agradecer a Deus. Saiba que você está conhecendo Ele, tá? Na alegria e na tristeza. Aí você vai dizer igual Paulo, na maturidade da sua fé. Posso todas as coisas. Eu já... mas tá ruim o negócio aí. Cheguei lá em casa, vamos vender a casa que você está alugando. Não tem problema nenhum. Posso todas as coisas. Ele vai dar um jeito. Ele vai dar um jeito. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor. Eu particularmente por estar aqui nesse lugar. Porque o Senhor é o maior pregador do mundo e o Senhor disse que onde 2 ou mais estivesse, o Senhor estaria lá. O Senhor não está preocupado com festas, o Senhor não está preocupado com multidões, o Senhor quer os verdadeiros adoradores e neste lugar há verdadeiros adoradores. Obrigado por este povo maravilhoso que o Senhor entregou na vida do pastor Felipe,
na vida da pastora Dayana, e que eles possam, Senhor, cumprir o seu chamado, continuar batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, continuar curando, restaurando e salvando através da tua palavra. Eu abençoo este lugar, esta casa de oração, com toda sorte de bênçãos, bênçãos que enriquecem e que não acrescentam dores, bênçãos dos orvalhos que desce do céu, esteja sobre esta casa de oração, desde agora e para todo sempre. Se você concorda, você diz: ah, glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Glória a Deus, irmão. Deus falou contigo aí, irmãos? Repita comigo: no céu, a história é outra. Amém? Glória a Deus, irmãos. Rodrigo, obrigado. Nós temos uma diferença de idade que é bem nítida. Brincadeira. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas eu cresci, na verdade, né, vendo o Rodrigo no bairro, e não tinha tanta intimidade por conta da idade. E o ano passado nossos caminhos se cruzaram de novo, né? Na verdade, com o do Adriano, né? O Adriano o ano passado o Rodrigo bateu no carro do Dri. Foi. E ali Deus nos uniu novamente. E nós estamos organizando aí, né, Cauê? Em breve um podcast do Rodrigo, contando o testemunho dele. Vai ser bênção. Vamos retomar o podcast. E o Rodrigo é um dos convidados no podcast. Em nome de Jesus, amém? Deus usou ele poderosamente hoje. Nos relembrou, há poucos dias atrás falamos sobre Jó. E hoje ainda recebemos mais uma aula. E fomos edificados nessa noite. Eu fui edificado nessa noite, irmão. Amém? Talvez estão olhando para a nossa vida, estão dizendo: é fracasso.